Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 43, eu queria compartilhar com os irmãos. Nós estamos num propósito de leitura da palavra de Deus. Os irmãos os obreiros e os líderes fizeram essa aliança no começo do semestre agora. Do dia 1º de julho, nós vamos ler a Bíblia toda até dezembro. Amém? Então, os irmãos fiquem firmes no propósito, vão lendo lá, são 2 quadrinhos do guia lá do Manual de Guerra, do Guia de Leitura Bíblico. E toda a igreja que quiser acompanhar também, pode ficar à vontade, acompanhar, tem sido muito bom. E esses textos que nós estamos lendo esses dias, nós estamos em Lucas, já lemos João, já lemos Lucas também, e que o Senhor possa abençoar cada irmão que estiver nesse propósito, amém? Que a leitura da palavra de Deus, o Senhor possa revelar nesses dias a sua vontade, a sua vida, ao seu coração. É muito importante, queridos, que você conheça a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o meu povo sofre por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? E o poder de Deus você conhece através das Escrituras. À medida que você conhece a Bíblia, à medida que você conhece o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a nós através de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, você entende a sua posição em Deus. Amém? E a partir do momento que você entende a sua posição em Deus, aquilo que Deus te chamou, o propósito da sua vida, você começa a entender o propósito de Deus para você, para a sua família, e você começa a ver o poder de Deus. Nós temos aprendido aqui na FAB que o poder de Deus se revela num propósito. O poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito, o poder de Deus, ele não vem por acaso, ele não acontece nas nossas vidas pela nossa vontade, porque nós queremos, ou com objetivos pessoais. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela vem através da igreja, e ela acontece por um propósito. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida da sua família. Deus tem um propósito naquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. E que você entenda isso nesses dias. Que Deus tem um propósito para você. E o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida nesses dias. O Espírito Santo vai se manifestar no seu trabalho. O Espírito Santo vai manifestar na sua família. Em todas as áreas da sua vida. Porque Deus tem um propósito para você. Amém? Olha para o irmão do seu lado, olha bem no olho dele e fala: meu irmão, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. E por causa desse propósito, o Espírito Santo vai manifestar o seu poder nesses dias na sua vida. Amém? Quem recebe diz amém. Aleluia. Queridos, a palavra que tem que vigiar aqui, ó, vigiar e orar, né? Você tem que segurar a Bíblia aqui, que a hora que você tira a mão, o ar-condicionado sopra, aí você vai pregando no lugar errado. Amém? Mas fica firme aqui a Bíblia, aqui no verso 43. Lucas 6, 43. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Quem está lendo no telão diz amém. Ó, tá, os irmãos estão com a Bíblia na mão, né? Tem mais gente com a Bíblia na mão que no telão? E benção, hein? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Todo mundo aí na mesma verso? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Vamos ler juntos, desde o verso 43. Nós usamos aqui na FAB a NVI, tá, irmãos? Você mais pode usar a Bíblia que você gostar mais, mas aqui nos cultos a gente usa a versão NVI, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amém? Queridos, é interessante aqui, Jesus, ele falando essas palavras, ele coloca dizendo o seguinte: olha, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim
dá frutos bons. Porque não é possível colher figos de um espinheiro. Queridos, é importante aqui, o Senhor fala da natureza, né? Aqui Jesus fala sobre a natureza nossa, a natureza do homem caído. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor, quando estava lá no céu, chamou ali o Espírito Santo de Jesus, e ali ele, naquela reunião celestial, ele disse, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, a palavra do Senhor fala aqui, lá no Salmo 8, que pouco menor do que Elohim, nós somos criados. A palavra do Senhor fala que nós somos criados com poder, com a capacidade criativa, com a capacidade de empreender, com a capacidade de fazer grandes coisas. E o homem, ele faz muitas coisas boas, né? Tanta tecnologia foi inventada, tanta arte bonita, tanta coisa interessante, porque dentro de nós existe uma fagulha de Deus, existe uma imagem de Deus, e a palavra do Senhor fala que nós somos criados um pouco menor do que Deus, porque lá no Salmo 8 fala pouco menor do que Elohim os criaste. E o termo Elohim fala do Deus da criação, do Deus que chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Amém? Queridos, e por isso que a palavra do Senhor fala lá em Isaías que ele começa do fim, amém? Ele começa do fim pelo começo, amém? A palavra do Senhor fala que ele já chamava, realmente lá atrás, ele já chamava pelo fim, porque ele sabia já aquilo que nós haveríamos de ser, ele já sabia, né, aquilo que nós conseguiríamos chegar em Deus. A palavra do Senhor fala que desde o nosso ventre materno, né, e Davi fala, Senhor, quando eu ainda estava no ventre materno, de maneira estranha, de maneira totalmente inteligível, o Senhor me formou, e todos os dias foram escritos no seu livro. Queridos, é por isso que é importante nós entendermos isso, que Deus tem algo especial nas nossas vidas, que o Senhor tem um propósito, e por isso Ele nos criou a imagem e semelhança. Porém, um dia, o homem quis ser independente de Deus. Teve um dia que o homem quis ser independente, e o diabo soprando nos seus ouvidos, né? Olha, você pode ser independente, você não precisa de Deus, você pode saber do certo e do errado sem perguntar a Deus. A palavra do Senhor fala que na viração do dia, Deus ele andava no jardim e conversava com o homem, né, e com a mulher, amém? E alguns falam que por isso que o homem fica muito melancólico nessa hora, né, da virada do dia, amém? Mas o que acontece, queridos, é que Deus ele passeava no jardim, mas chegou um dia que Deus procurou Adão, procurou Eva e não estavam lá. Eles estavam escondidos porque eles haviam pecado. E o pecado foi ser independente de Deus. O pecado foi querer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não precisar mais de Deus, por certo, para saber o que era certo e o que era errado. Queridos, e esse mal então entra no nosso coração e nós passamos a ser criaturas deformadas, porque aquele propósito original de que Deus havia nos criado, nós havíamos perdido isso, porque nós fomos criados para ter comunhão com Ele, nós fomos criados para andarmos com Deus, nós fomos criados para termos comunhão constante com Deus todos os dias da nossa vida, no trabalho, na rua, em qualquer lugar que nós estivéssemos, fomos feitos para ter comunhão com Deus, mas nós perdemos isso. E aí Paulo diz, olha, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e por causa do pecado nós perdemos essa glória, por causa do pecado nós perdemos essa comunhão. Mas a palavra do Senhor fala então que veio Jesus, e Jesus ele restaura a possibilidade da comunhão. Jesus restaura na nossa vida a possibilidade de estarmos ligados de novo com Deus. E esse é o grande segredo que estava oculto desde a fundação dos séculos. Porque a palavra do Senhor fala que o Cordeiro de Deus ele foi sacrificado não lá no ano 2000, né? Que nós estamos acostumados, né, a falar 2000 anos atrás. Mas a palavra do Senhor fala, eis o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado desde a fundação dos séculos. Por quê, queridos? Jesus já havia sido sacrificado no coração de Deus, porque uma vez que o homem havia pecado, ele sabia que o homem ia pecar, que era necessário que Jesus fizesse o sacrifício, para que de uma vez por todas, eu e você tivéssemos acesso a Deus novamente, amém? Quantos querem ter acesso a Deus, queridos, todos os dias da sua vida? Queridos, e por isso que a palavra do Senhor fala então, que é necessário que você seja enxertado novamente, amém? A palavra do Senhor fala que nós éramos como figueiras bravas, porque nós perdemos a nossa essência, nós perdemos o nosso DNA, nós tínhamos um DNA de filhos de Deus. Quando você olha a genealogia, né, fala Jesus, filho de José, e aí vai subindo, né, a genealogia, até subir em Adão, filho de Deus.
Queridos, mas teve uma ruptura na nossa genealogia. Teve uma ruptura no nosso DNA. E o nosso DNA, que era para ser um DNA de vencedores, DNA de homens santos, mulheres santas, irrepreensíveis diante de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor, nós perdemos esse DNA. E por isso Jesus fala, olha, existe uma figueira verdadeira, existe uma árvore ali, e é necessário que essa figueira seja enxertada. E Jesus usa um texto dizendo que nós éramos figueiras bravas. Foi necessário, então, que você seja enxertado na verdadeira figueira. Amém? Por quê? Porque a partir do momento que você foi enxertado novamente, você que perdeu o seu DNA, você que perdeu a sua essência, você que perdeu a sua personalidade em Deus, à medida que você é enxertado novamente, você passa novamente a receber a vida da videira verdadeira, do ramo, né, da figueira de verdade. Amém, queridos? E por isso o Senhor fala que é impossível que uma árvore boa dê frutos ruins, e é impossível que uma árvore má dê frutos bons. Queridos, e aqui a palavra do Senhor fala, olha, a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. E por isso que Jesus disse, olha, quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos e os segue. Amar a Deus não é vir no culto, amar a Deus não é fazer uma áurea de crente, amar a Deus não é professar, de colocar um adesivo lá no seu carro bem grandão, né? Eu sirvo a Jesus, eu amo a Deus. A palavra do Senhor diz que não é isso. Aqueles que amam a Jesus, Jesus disse, olha, aqueles que me amam vão ser amados pelo meu Pai, e eu virei e me manifestarei a eles. Essa palavra do Senhor foi justamente para aquelas pessoas que amam a Deus. E Jesus, ele disse, olha, ama a Deus, aquela pessoa que ouve as minhas palavras e as guarda e as pratica. Por isso que Jesus fala que, olha, os frutos, né, pelos frutos você vai conhecer as árvores. Queridos, e não tem como, né, por mais que às vezes você tente pintar um fruto de uma cor, né, às vezes você tenta pintar as suas obras, mas não é possível. Porque um dia um dia vai trazer à luz todas as obras. Né? A palavra do Senhor fala que toda obra que nós fizermos, um dia a luz vai trazer à tona. Amém? Não há nada oculto que não seja revelado. E um dia essa obra vai vir à tona. Um dia a intenção do seu coração vai ser exposta diante de Deus. Queridos, e por isso que é importante nós entendermos isso e nós orarmos nesse sentido, falar, Deus, que o Senhor venha mudar a minha natureza. Que o Senhor possa mudar a minha natureza, que eu não venha dar frutos maus, mas que eu venha dar frutos bons. Amém? E por isso que Jesus falou assim, olha, as boas obras foram feitas para que os filhos de Deus andassem nelas. Amém? Quantos querem andar nas boas obras, né? Queridos, mas para que você ande nas boas obras, para que você venha dar o fruto bom que você foi formado para ser, é necessário que você permita que Deus transforme a sua natureza. É necessário que você permita que Deus transforme a sua mente, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, para que você seja uma pessoa transformada diante de Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala, olha, eis que estou transformando o seu coração, eu estou tirando um coração de pedra e estou colocando de novo um coração de carne em você, estou fazendo uma nova aliança com você. Queridos, e quando o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas, a primeira coisa que ele faz é isso, ele tira aquele coração de pedra, petrificado pelo pecado, petrificado pela falta de fé, petrificado pela ausência de Deus, e ele coloca em nós um coração de carne, um coração que bate, um coração que sente a presença de Deus acima de todas as coisas. Amém? Por isso que a palavra do Senhor fala que nós não permitamos que a nossa mente seja cauterizada pelo pecado, porque às vezes, querido, o Senhor nos toca, o Senhor fala conosco, tem um dia que nós temos um encontro com o Senhor, que Ele nos resgata, mas aí o diabo vem trabalhando nas nossas vidas e lançando palavras, pessoas que às vezes a gente gosta, começa a lançar palavras contrárias à nossa vida, e ali a Bíblia fala que assim como um poço que é cavado, que tem água limpa, e aí de repente começam a jogar entulho em cima desse poço, começam a jogar pedra, começam a jogar poeira, começam a jogar madeira, e tudo aquilo que não agrada a Deus, e de repente aquele poço está entulhado, e aquele poço que outrora jorrava água limpa, ele não jorra mais água limpa, ele tem uma água contaminada, porque lá naquele poço caiu sapo, caiu cobra, caiu um punhado de coisa, tem erva daninha lá dentro, tem losna, né? É losma que fala? Losna, né? Tem boldo lá dentro, meio aquela água que era para ser uma água doce, gostosa, passa a ser uma água amarga, salobra e terrível. Queridos, é importante nós entendermos isso,
que nós fomos gerados à natureza de Deus, mas nós perdemos essa essência. E o trabalho que Jesus fez foi para resgatar em nós essa essência. E aí o apóstolo Paulo vem falando o seguinte: olha, é necessário, se você de fato sois de Deus, se de fato o Espírito Santo habita em vós, né, andeis do modo digno da vocação para que fosse chamados. Queridos, não adianta você dizer que ama a Deus se você não andar de modo digno da vocação que Ele te chamou. É necessário que você entenda isso. É necessário que você se posicione diante de Deus com um coração aberto, com um coração transparente. Não adianta você fingir diante de Deus, porque um dia a luz trará as suas obras à tona. Amém? E a palavra do Senhor fala que todas as nossas obras que nós fizermos vão passar pelo fogo um dia, e só vão prevalecer as obras que forem de ouro e forem de pedras preciosas. Toda obra que for de barro, toda obra que for de madeira, toda obra que for de palha, vai queimar, queridos. Por mais que ela seja bonita, um dia ela vai queimar diante de Deus. Por isso que é importante você estar com o seu coração aberto e transparente diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, no capítulo 16. E eu queria encerrar esse compartilhar de hoje com esse ensinamento que a palavra do Senhor nos trouxe aqui na unção de Davi. Verso 16, capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Vamos ler juntos o verso 7? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Queridos, é por isso que é importante você entender isso, que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más daquilo que ele tem guardado, porque a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Que você tenha essa consciência diante de Deus, que da sua boca só saem coisas boas, porque da sua boca, a palavra do Senhor fala que através da boca do homem, através dos frutos dele, você sabe aquilo que está no seu coração. Se da boca da pessoa sai somente coisas ruins, o coração dela está cheio daquilo. Tudo aquilo, quando você observa uma pessoa e ouça o que ela está falando, tudo aquilo que ela fala é porque o seu coração está cheio. E por isso que a palavra do Senhor diz que nós vamos prestar conta diante de Deus, de toda palavra que sair da nossa boca. Amém? Um dia nós vamos ficar diante de Deus e Ele vai pegar um livro lá e vai falar: olha, fala aí, o que você falou aqui, né? Dia tal, né? E vai fazer igual alguém, né? O pessoal não me lembro de nada, né? Se eu falei, eu não sei. Amém? Queridos, mas a palavra do Senhor fala que você vai prestar conta de toda palavra que sair da sua boca. E por que disso, queridos? Deus está preocupado com a palavra que sai da sua boca? Não. Deus está preocupado com o seu coração, mas com as palavras que saem da sua boca, é aquilo que está cheio do seu coração. Então, tome cuidado diante de Deus com isso. Cuidado com as palavras que saem da sua boca,
Comece a orar nesse sentido agora, que você possa orar como Davi: Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém? Queridos, que o Senhor nos abençoe. Deus tem falado muito forte nos nossos corações nesse dia, que o Senhor quer que realmente nós tenhamos uma mudança de vida, que o Senhor quer que nós realmente tenhamos a mudança da nossa estrutura, da nossa essência seja transformada diante de Deus, amém? Para que Ele possa manifestar o seu poder através das nossas vidas. Queridos, esse é o chamado de Deus para mim e para você, manifestar a glória de Deus, amém? E se você ainda não está manifestando a glória de Deus através da sua vida, tem algo que Deus requer de você, tem algo que Deus requer de você, tem uma transformação que Deus requer de você, amém? Pastor, mas eu não estou pecando, estou vivendo a vida certa diante de Deus. Queridos, nem só o pecado tira você da presença de Deus, do propósito que Deus tem para você. Amém? Às vezes você está numa vida correta, no termos de buscar a Deus, de viver uma vida certa. Mas às vezes você não está no propósito de Deus, você não está na direção que Deus estabeleceu, você não está fazendo aquilo que Deus exigiu que você fizesse. Amém? E saiba disso, queridos. A religião, ela nos leva para a aparência. No modelo religioso, né, você faz toda uma áurea de santo, faz uma áurea de crente, né? Mas a palavra do Senhor fala que Deus não olha a aparência, mas Deus vê o seu coração, amém? Que o Senhor mude o seu coração. Hoje é dia de ceia, que hoje você deixe o Senhor transformar o seu coração, que quando você pegar o pão, quando você pegar o suco, você possa dizer: Senhor, muda a minha essência. E Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e aquele que não tomar do meu sangue não vai ter parte comigo. E o que Jesus estava querendo dizer, queridos? Quando ele falava: olha, aquele que não comer da minha carne, aquele que não tiver a minha essência, aquele que não beber do meu sangue, aquele que não tiver a essência do sangue de Cristo em você, você não vai ter comunhão com Ele. Jesus, né, os discípulos que estavam vindo aquilo aí, falaram: olha, Jesus ficou louco, né? Jesus está incentivando o canibalismo, comer carne, beber sangue, que coisa louca é essa, né? Jesus, que sempre falou contra os costumes dos pagãos aqui da região, de repente ele estava falando isso. Mas o que Jesus estava dizendo é isso: olha, a sua natureza tem que ser a mesma. Se alguém fizer um DNA em você, o DNA que ele vai encontrar é um DNA de filho de Deus, amém? Que as pessoas, quando olharem para você, elas possam ver Jesus em você, queridos, amém? E se esse DNA ainda não estiver correto, se essa essência ainda não estiver correta, é porque o Espírito Santo ainda tem muito trabalho para fazer na minha vida e na sua vida, amém? Queridos, que o Espírito Santo nesses dias, hoje é a ceia da transformação, ou essa ceia, queria que você tivesse discernimento disso. A ceia que nós vamos participar hoje é um memorial daquilo que Jesus fez para mudar a natureza da sua vida, para mudar a essência da sua vida, amém? Fica de pé comigo, e eu queria que você orasse agora, e nós vamos orar aqui pelos elementos da ceia,